Olá, pessoal. Vamos entrando aí para mais uma live. Eu vou me organizando aqui enquanto vocês vão entrando. Vamos falar hoje aí sobre constelações familiares, visão sistêmica, em várias áreas aí de atuação, especificamente hoje à noite, na área do direito, família e sucessões, e na área da alimentação, a nutrição, tá? Eu vou mandar o convite aqui para minha convidada. Então vamos aguardando aí. Enviando aí alguns convites para as pessoas nos prestigiar. Aí a convidada já está entrando. Vamos lá então. Esperando mais um pouquinho aí o pessoal entrar. Vamos falar então hoje sobre constelações familiares, visão sistêmica na área do direito e da nutrição. Olá, Oi, tudo bom? tudo certo? Então vamos aguardando aí um pouquinho a mais pessoas chegar, né? Vamos Sim. falar hoje à noite então sobre constelações familiares e a visão sistêmica e a sua contribuição, né, na área do direito e da nutrição. Vamos aguardando aí mais pessoas entrar. Boa noite, Mara. Está aí já conosco. Miriam, Vamos lá, então. Tudo certinho? Estão ouvindo bem? Estão ouvindo, vendo, imagem boa, som? tu tá conseguindo me ouvir também direito? Sim, tudo certo. Estou te ouvindo bem. Então Te tá. ouvindo bem. Tá bonitona, hein? Fez cabelo, tá bonita. Muito Sim, bom. a gente vai falar de nutrição funcional, né? Então, e sistêmica, Isso. então.
Temos Isso aí. que honrar a nossa árvore É, genealógica. né? Muito bom. Então, acho que vamos já iniciando aí, né, Maria? Então, Pode ser? vou iniciando, então. Me chamo Lucia Perdião, sou advogada e mentora sistêmica. E hoje nós vamos falar, então, sobre as constelações familiares e a visão sistêmica e qual a contribuição dessa ferramenta, né, dessa visão em diferentes áreas de atuação, hoje especificamente na área do direito e da nutrição. Vamos lá, então. Então, para quem está entrando agora, vamos falar, então, o que vem a ser constelação familiar, né, Maria? Eu acho importante dar uma, né, falar para as pessoas, né, o que é isso e de que forma isso pode nos auxiliar. Né? Então, as constelações familiares, elas foram descobertas por um alemão chamado Bert Hellinger, que, através da observação das relações entre membros de um sistema familiar, ele observou, né, que as pessoas repetem, né, repetem alguns padrões, repetem algumas dinâmicas e que uma consciência, né, uma consciência coletiva, uma consciência do sistema familiar se sobrepõe à consciência individual de cada um de nós. Né? Então, através dessa observação, ele chegou, né, ao termo, então, constelações familiares, que podemos, então, para a gente entender, né, de forma mais simples, é como se o nosso sistema digestivo, que é composto por vários órgãos, e todos eles precisam estar funcionando de forma correta e eficaz para que o objetivo seja alcançado. Né? Então, quando trazemos isso para a nossa vida, né, quando trazemos isso especificamente para dentro do direito, né, que é essa a ideia hoje, então, eu vou falar, então, como as constelações e como a visão sistêmica nos auxilia dentro da área do direito, e depois, então, a Maria Veiga, nutricionista, vai falar sobre a questão, então, da nutrição funcional. Né? Então, por que é importante e por que devemos, né, usar essa ferramenta que hoje ela não é novidade, né, pessoal? Ela já é difundida há muitos anos, né? Porém, muitas pessoas ainda não conhecem, né? Então, outro dia, em outro momento, eu falei que quando a gente, né, especificamente na área do direito, né, que quando a gente, as pessoas geralmente chegam até o escritório trazendo um conflito, né? Ninguém vai até o escritório da advocacia para dizer que está tudo bem, né? Ou para ver como é que eu tô. Não, eles chegam lá com um conflito, chegam lá com uma dificuldade a ser resolvida, né? E aí, então, qual é a visão em relação a isso? Né? Outro dia eu falei, então, né, da diferença entre o atendimento normal e o atendimento utilizando a visão sistêmica, utilizando a constelação familiar. Claro, né, gente, que eu não posso oferecer, ou eu não posso dizer para a pessoa, porque ela não foi lá buscar isso, ela foi lá buscar uma outra coisa, ela foi lá, ela tem uma dor, ela foi lá buscar uma solução. Porém, a partir desse conhecimento, né, que eu tenho, então eu posso auxiliar de forma a trazer para essa família, para essa pessoa, uma solução que venha a contribuir de forma mais eficaz, né, que não seja somente a solução jurídica, a solução legal, né? Então, é importante a gente ter essa visão, né, Maria, em relação a saber que o indivíduo, ele não é só ele faz parte de um sistema, né, faz parte de um sistema familiar.
primeiro o sistema familiar de origem, né, e posteriormente depois, né, então, um outro sistema, né, que é a família que se forma, é a sociedade no qual o indivíduo é inserido, né, são as relações, né, o grupo relacional. Então, a constelação familiar e a visão sistêmica, ela nos auxilia nesse sentido, de saber, de colocar os membros desse sistema todos no seu lugar, né, para que isso possa fluir de forma mais eficaz. Porque, infelizmente, é do humano, né, isso, a gente imaginar que, que a responsabilidade não é nossa, né, e, na verdade, ela é nossa, né, a responsabilidade de cada um de nós. Né? A gente não pode transferir isso para outra pessoa, né? Então, a importância, né, dessa prática para a resolução de conflitos na área jurídica, ela é muito eficaz, né? Ela é muito eficaz. Então, agora, então, a Maria Veiga, ela é nutricionista, e vai falar então para nós como é que funciona essa prática na nutrição, Maria, no sistema, né, no nosso sistema funcional, como é que isso funciona, de que forma você realiza o seu trabalho? Certo. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui com a doutora Elci e essa oportunidade, né, de mostrar que a constelação familiar ela pode ser exercida nas diferentes profissões, não é? E contribuir para que essa profissão possa ser mais plena, né? Que tenha esse olhar mais integral do indivíduo e com isso auxiliando de uma forma mais eficaz. A nutrição funcional, o próprio nome já diz, não é? Função, funcionamento dos órgãos, funcionamento das células. O meu mestre, o Gabriel, diz sempre que o que nós fazemos é a linguagem, entender a linguagem das células. E isso é uma coisa assim muito bacana, por quê? Porque trabalha na prevenção. Por exemplo, se alguém tem uma doença, se o indivíduo tem uma doença, ele vai ao médico e o médico trata e olha para a doença, ele olha aquele órgão, né, que está afetado. E desconsidera o resto, porque a medicina tradicional ela tem esse olhar. Então, a nutrição funcional ela vem complementar, ela vem auxiliar nesse sentido, de olhar o indivíduo como um todo, de ver todas as interações do funcionamento dessas células, desses órgãos, para que eles realmente funcionem em harmonia, porque um órgão depende do outro. Quando se entende a fisiologia humana, nós percebemos que é tudo muito perfeito e tudo está interligado. Todos os órgãos, todas as células, eles trabalham numa comunhão perfeita, onde quando um órgão está deficitário, o outro tenta compensar. Uhum. Para que a doença não se instale, para que o organismo do indivíduo funcione de forma plena, não é? Com seu 100% de eficácia. E a nutrição funcional, ela vem nesse sentido, né? De dar de trabalhar com a prevenção. Então, com essa linguagem das células, o que é visto? Através de exames laboratoriais, de questionários, de exames genéticos, etc., dá para perceber e antever algumas patologias que estão a caminho, provavelmente lá, agora juntando a parte da constelação, alguma memória, né, transgeracional que esteja ali, que possa se manifestar. Então, a nutrição funcional, ela vem e através desse estudo, que é um estudo individual que se faz, né, com cada
indivíduo, em cada pessoa, dá para entender essas patologias antes delas se instalarem. De que forma? Fazendo os exames, interpretando de forma correta esses exames, retirando os nutrientes que estão a mais no organismo, compensando e suplementando os que estão faltando, orientando, né, aonde que estão os alimentos que ele precisa, onde estão os nutrientes em determinados alimentos, né, dando toda essa orientação para que ele possa assim recuperar, restituir todo o equilíbrio celular, toda essa parte fisiológica e deixar tudo ok em plena harmonia. Então tem uma parte, né, que tem por exemplo, vou dar um exemplo de emagrecimento, tá? Por exemplo, a pessoa quer emagrecer. O que nós vamos olhar primeiro? Vamos fazer todo esse estudo, né? Dos genes, das células, ver o que está equilibrado, o que não está. Compensar esses desequilíbrios, verificar o sono da pessoa, que o sono interfere, a qualidade do sono interfere diretamente, né? No ganho de peso. Fazer várias avaliações, vários fatores que determinam, que levam a pessoa a ganhar peso. E nesse aspecto também é possível e é muito eficaz o resultado quando se faz a constelação junto, porque aquela memória que tem lá naquele sistema pode ser de um ancestral, alguém que era obeso, né? E a obesidade, ela vem repetindo em várias gerações. Então, assim, cada geração tem uma gordinha, duas bem gordinhas, né? E as pessoas, nossa, eu faço tratamento e faço várias coisas e não consigo emagrecer. Então, junto com o tratamento funcional, eu faço a constelação, eu constelo essa situação, não é? Para fazer a cura nesse sistema. Para que essa situação não venha se repetir nas futuras gerações. Então, o resultado é muito bom, é muito positivo, não é? Nesse sentido. E é bem de encontro àquilo que você falou antes, que muitas vezes o indivíduo não tem noção que não é só a vontade dele querer vencer algumas coisas e... Sim. Não é? Tem várias interferências que esse olhar da nutrição funcional sistêmica é muito completo, assim, é muito legal, porque vai além, não é? Se trabalha várias questões além de uma simples dieta, por exemplo, né? Sim. Então, nós trabalhamos com mudanças de hábitos alimentares, mudanças de hábitos de pensamento, de sentimento, porque são vários fatores que interferem na nossa qualidade de vida, né? Sim, não é só alimentação, não é só a relação com nossos ancestrais, com a nossa ancestralidade, não é só essa cura. Então, tem várias curas que nós precisamos, né? Vários movimentos que precisamos fazer para que realmente se tenha uma saúde plena no físico, mental, emocional e espiritual, porque é o conjunto todo, sempre é o conjunto. Não existe milagre, né? Não existe não existe milagre. E tu vê, né, Maria, como é importante essa relação, né, do físico, do emocional, do mental, porque o que a gente observa, geralmente nos conflitos familiares, o que geralmente vem junto? Vem uma doença, né? Vem uma criança que não consegue ter um aprendizado eficiente, né? Então já vem o pacote completo, né? Para que seja resolvido. Então a constelação ela vem de encontro a isso, né? É isso que tu tá nos dizendo, Maria.
é um despertar, né? Eu vejo assim como um despertar de consciência. Porque quando tu Uhum. desperta a consciência, tu consegue perceber que não é uma coisa única que vai ser o que vai nos salvar, né? Sim. São vários movimentos que nós precisamos fazer e é por isso que a nutrição funcional, a sistêmica, ela não, ela não está, não é todo mundo que está preparado para ter esse, né, para fazer esse processo. Porque Sim. mexe muito com várias questões, mexe com as nossas dores, mexe com todas as coisas que nós negamos, que queremos ainda Uhum. terceirizar, não é? Como, Sim. por exemplo, e eu acho que tu lida muito com essas questões de família, de disputa lá com a guarda de filhos, essas coisas todas. Sim. E Muito. então, por exemplo, a pessoa chega, eu quero tratar meu estresse, eu estou muito compulsiva, porque tudo acaba gerando uma compulsão, né, alimentar Sim. ou outras compulsões. Então, é por isso que precisa ser olhado, né, em todos os aspectos. O ser humano Sim. não é, ele não é só um dedinho. Quando a gente vai ao médico e ele olha só o dedo, então assim, mas não, nós não somos só o dedo. Por trás daquele dedo machucado tem muitas Sim. outras feridas, né? Tem Muitos muitas. outros. Sim. Então é muito bacana assim. Eu me apaixono assim porque o resultado é muito legal. E é um Uhum. resultado duradouro, porque assim, nos, faz com que realmente a gente pare para pensar de que forma a gente está se Uhum. alimentando, de que forma nós estamos olhando para o alimento e associando a nossa autoestima, associar aquele alimento, aquela quantidade desnecessária que às vezes a gente ingere para suprir uma carência, uma raiva, uma dor, Sim. A quanto isso compensação, né? o quanto isso nos faz mal, o quanto nos Uhum. maltrata, né? É o termo Sim. falando a linguagem bem comum. E até quando nós vamos nos maltratar? Até aparecer uma doença autoimune, né? Até onde Uhum. o momento em que apareceu uma doença que o médico diz, bom, isso não tem cura. Então, Sim. trabalhamos muito na prevenção, não é? Para que isso não Uhum. aconteça, para que o paciente, que o indivíduo não chegue nesse estágio, Uhum. né? A ponto de se Sim. comprometer mais e ainda criar no sistema, juntando a parte da constelação, e ainda criar no sistema dele essas memórias, não é? Deixar essas Uhum. memórias para as futuras gerações. As futuras gerações vão ter que olhar para isso e, e fazer, e assumir essa dor, não é? Sim. Inconscientemente. Uhum. E assim, Maria, quando o cliente chega até você, assim, qual é o procedimento? Como que se inicia esse processo de cura? Como é que você conduz isso? Primeiro tem os questionários, né? A gente conclui uma avaliação para sentir o que tem, né, por trás daquela consulta, porque às vezes ele chega dizendo que quer emagrecer ou que tem um problema gástrico, um problema intestinal, e Uhum. aí nessa conversa a gente vai mapeando, né, vai conseguindo Sim. detectar o que tem, além disso, para poder fazer os encaminhamentos, né, possíveis, Uhum. necessários. E é interessante porque a partir desse momento eu vou te dizer por que eu me apaixonei pela nutrição funcional. Porque assim, ó, ninguém sai dando dieta. Porque uma das coisas assim que eu ficava muito preocupada era quando o médico ou alguma colega tirava aquela dietinha lá da gaveta, já pronta, entendeu? Sem saber quem era a pessoa, se tinha condições de comprar aquilo ali, como que era a condição socioeconômica dela, enfim, não sabia nada da pessoa, saía com Uhum. aquelas recomendações, e muitas vezes de alimentos bem caros. Então, eu achava assim terrível.
E na nutrição funcional, não, tu faz toda uma avaliação, tu trata o ser humano como ser humano mesmo, né? Com Sim. respeito, com dignidade, com atenção. E aí é feita toda essa avaliação toda de exames laboratoriais, né? De os alimentos alergênicos, toda essa parte, a gente começa a conversar inicialmente e vai Uhum. retirando alguns alimentos, né, que a pessoa sabe que ela tem alergia já, e outros a gente pede os exames para comprovar e já vai trabalhando o intestino, porque a maioria das pessoas estão com o intestino bastante comprometido e Uhum. vamos fazendo. E aí, depois, com os exames juntos, fica muito fácil, porque daí tu tens uma prova. Para aqueles que não Uhum. acreditam, né, que têm dificuldade de saber que determinado alimento faz mal, que aquilo não serve para ele, então nós temos como mostrar e dizer para ele no que aquilo ali está afetando, o seu fígado, o seu rim, etc, né? E aí fica fácil, porque daí tu só vai retirando o que não dá, o que ele não pode e vai incluindo e sugerindo outros alimentos. Então, Sim. assim, ó, ah, quem monta a alimentação dele vai ser ele com o apoio do profissional e a orientação, óbvio. Mas Uhum. quem vai fazer as escolhas vai ser ele, Sim. porque se não for assim, não tem lógica. E não faz sentido, e mesmo a pessoa não segue. Ela recebe uma coisa pronta e o profissional nem questiona o que ela gosta, o que ela não gosta. Fica muito pesado isso, fica muito sem Sim. nexo, né? Uhum. Desrespeitoso. Então, é assim, vai fazendo os ajustes, né? A gente vai fazendo os ajustes conforme o hábito, conforme o padrão, né, de vida que a pessoa pode ou não pode, a gente vai substituindo aqueles alimentos por outras coisas mais acessíveis e que venha suprir todas as necessidades dela. Então, é assim. E essa Uhum. inserção, inserir a constelação nesse trabalho, eu acho fantástico. Eu presenciei uma situação de uma mulher que era minha colega no curso de constelação, ela foi com um problema sério no joelho, na perna, ela não conseguia caminhar. Inclusive, ela foi de Uhum. muleta. E ela já tinha ido em vários médicos, feito vários tratamentos. Na segunda aula, ela já foi sem muleta. E ela Uhum. nunca mais usou muleta. Sim. Então, aí nesses casos, né, de inflamação, coisas assim, a gente trabalha também, faz a parte nutricional, né, da nutrição funcional e constela, né, cura no sistema essa patologia. Uhum. Sim. Então, podemos dizer, Maria, que a nossa relação, que a relação que temos com os alimentos, ela pode ser, na maioria dos casos, é algo, é uma memória que a gente traz do nosso grupo familiar, do sistema familiar, é isso? Exatamente. E assim, ó, tem várias doenças, né, várias que podem ser tratadas de forma muito eficaz, que é, no caso, a obesidade, a anorexia, que são todas, né, relacionadas com a parte alimentar, alergias, tem Uhum. várias doenças que o resultado é muito bom quando tratado com a nutrição funcional junto com a constelação. Uhum. São todas memórias. Então, eu não sei se não lembro se tu chegaste a falar, mas por lealdade, né, e de forma inconsciente, nós repetimos o padrão lá da minha avó. Por exemplo, tem famílias que adoram comer macarrão em qualquer horário, em qualquer refeição. Sim. Então, esse hábito é muito difícil de lidar, não é? Então, se a pessoa começa com intolerância ao glúten, etc., etc., fica complicado. Aí, o que fazer? Nesse caso, a conservação é muito, muito, muito oportuna, assim, muito eficaz. Sim.
não é? Porque de forma inconsciente a pessoa está repetindo, ela está fazendo uma lealdade com aquela avó, com aquela bisavó que adorava, né? Não Uhum. matava nada. Sim, tem gente que come macarrão com pão, né? Imagina, sabe? E às vezes é um hábito da família, né? Um Sim, hábito que está lá na memória afetiva, né? Porque muitas vezes, né? Não sei se acontece com vocês, mas eu já passei por situações em que às vezes você sente um cheiro ou um gosto e aquilo te remete a uma memória que bom, está lá, né? sim. Guardada e que quando tu sente aquilo, É o automaticamente aquela conforto, memória ela vem, né? Ela aparece, né? E quando vê, você está repetindo, né? Aquele hábito. Tem agora não vou me lembrar quem é, que ele fala sobre isso, na questão da dieta alimentar, do emagrecimento, que ele faz uma pergunta assim, prazer ou dor? Né? Toda vez que você opta pelo prazer, você fica na sua zona de conforto, né? sim. Fico lá na minha zona de conforto. Quando eu opto pela dor, eu saio da zona de conforto, eu dou um passo à frente, Sim. né? Porque e aí eu tô quebrando hábitos, aí eu tô, né, me libertando, né, da Curando. verdade dessas questões, né? Exato, exato. Eu até anotei uma frase aqui que eu achei muito legal, que é assim, ó, que a nutrição sistêmica, ela oportuniza harmonia, cura e libertação. Então, assim, Uhum. é uma coisa fantástica. E realmente, ela harmoniza, porque quando tu segue as leis, não é, de Bert Helling, as ordens do amor, e, e aplica na tua vida, no teu dia a dia, traz harmonia, né? Traz a cura, traz a libertação. Muitas vezes está carregando aquele fardo pesado, né? Sim. Já está cansada de carregar e não tem jeito. Por exemplo, tem pessoas que são hipertensas e, elas só dizem assim, meu avô, meu bisavô, meu Sim. avô era Faz parte hipertenso. da família, todo mundo tem. É, então, assim, a pessoa que não tem esse conhecimento das constelações e da nutrição funcional, ela tem aquilo como uma coisa que faz parte dela. Inclusive, elas Uhum. dizem, "É a minha doença." Já Sim, incorporaram a doença, né? Como se sim, ser doente fosse o nosso estado natural, e não é. não é, Não é. não é. E se a gente trazer essa analogia para a natureza, eu às vezes falo, né, porque, como eu disse no início da minha fala, né, Maria, as pessoas querem sempre responsabilizar alguém, né, nunca se autorresponsabilizar. Então, eu digo assim, a natureza cobra, né? O que que isso quer dizer? A natureza, ela não pergunta, né? Você planta uma flor, você tem uma árvore, ela não pergunta onde é que eu posso ir, eu posso crescer, eu posso expandir, eu posso dar frutos. Não, ela segue o fluxo natural da vida, Exato. né? E o ser humano, na verdade, ele foi criado, ele nasceu para isso. Mas em algum momento, em alguma parte do caminho, a gente se perdeu nessa jogada aí, e É. aí se criou essa série de conflitos, as pessoas repetem as dinâmicas, os emaranhamentos, e continuam fazendo isso, colocando a culpa em alguém no sistema, né, no sistema judiciário, na política, enfim, né, e deixam de crescer, né, deixam de expandir a sua consciência e de fazer um crescimento realmente que vai satisfazer a pessoa como um todo, né? É. Então, e graças a Deus essa descoberta, e eu também acho fantástico, sou apaixonada pela visão sistêmica, pelas constelações, justamente por nos proporcionar essa ressignificação de tudo, né? Da gente poder saber que isso não é meu, isso não faz parte de mim, É um eu posso divisor de modificar águas. isso, né? É um divisor. Então,
É maravilhoso, assim, eu sou grata sempre, né, por eu ter tido acesso a esse conhecimento, né, e que a grande valia que isso tem e que pode ser utilizado em todas as áreas, né, da nossa vida, Todas as né, áreas, todas as áreas da vida. e outra, assim, só falando um pouquinho da constelação, o Bert fala muito na palavra aceitação. Então, eu percebo, assim, quando alguém vem me procurar com uma patologia ou com um distúrbio gástrico, digestório, enfim, normalmente a pessoa começa a conversar e eu vejo, assim, ó, da dificuldade dessa pessoa em aceitar algumas coisas, não é? Sim, Não é que temos que nos conformar com tudo, não é assim, né? Mas tem coisas, como o Bert fala, que é aceitar. Aceitar a vida como ela é, aceitar aquilo que nós não podemos mudar. Por- sim. Porque se vamos fazer um movimento contrário, imagina quanta energia se perde. Quanta energia gasta, né? E isso está diretamente relacionado ao surgimento de doenças, né? Uhum. Ao nosso desequilíbrio fisiológico. Então, por isso que é bom juntar, é muito legal juntar as duas, né, essas duas ferramentas, porque aí, nesse não aceitar as coisas que eu sei que não depende de mim, que não sou eu que vou, né, mudar aquilo Sim, ali, tem uma outra força maior de poder de decisão, então não é perda inútil de energia, sim, desestruturar, desorganizar todo o nosso sistema fisiológico, as nossas células, as nossas enzimas, enfim, todos os nossos processos fisiológicos, ocasionando uma doença. Para quê? Por quê? sim. E isso afeta diretamente nas relações, né, Maria? Afeta Sim, diretamente nas nossas relações. Às vezes, eu falo, eu sou conhecida por, às vezes, aplicar algumas ideias ou algumas falas que chocam um pouco as pessoas, mas uma coisa que eu gosto sempre de falar é de fazer a pessoa refletir e pensar assim, ó, que as leis, né, as leis do amor, as leis civis positivadas, elas existem, mesmo você querendo ou não, né? A aceitando lei ou da não. gravidade, ela existe, embora eu não veja e eu, né, não penso que não faz diferença nenhuma na minha vida, ela existe, ela está lá agindo, né? E assim é na nossa vida. As pessoas, não, mas né, não é importante, ou se eu não consigo ver, eu não creio, mas infelizmente não é assim, né? Vai além de nós, vai além de Exato. nós. Então, elas continuam agindo, continuam interagindo e fazendo realidade na nossa vida, nós querendo ou não, né? Exato. Então, se você se abre para isso, se você compreende, você se liberta. É uma libertação e você para de sofrer por aquilo ali, para de alimentar uma culpa, para de alimentar a lealdade, como você falou antes, e aí você começa a viver, E né? para de Porque também muitas a viver de verdade. isso É, é porque muitas vezes a gente carrega algo que nem é nosso, nem é nosso, e tu, né, você tá lá sofrendo. É bem importante, assim, essa questão nas profissões, porque antes eu também já passei por isso, e ainda às vezes acontece, né, porque você tem que se policiar constantemente para não acontecer. Às vezes você sim, quer fazer para a pessoa aquilo que ela não está preparada para ter, né? exato. Você quer fazer tanto por ela, quer auxiliar tanto, mas ela ainda não está pronta para aquilo, O né? Então, espaço, a importância desse equilíbrio, né, nas relações também, né, exato. Entre o dar e o receber, né? entre o dar e o receber. Isso eu acredito que é muito comum na relação de pai, de mãe e filho, não Muito, é? As mães muito querem comum. super proteger os filhos. Eu quero Sim, poupar um pouquinho de sofrimento porque eu passei isso, isso e isso.
mas a caminhada é individual. O É processo individual. é individual, o aprendizado é individual, não é? Uhum. Sim. E uma coisa que acontece muito nos relacionamentos é a questão, como a gente falou no início, né, da questão dos sistemas familiares, né? Que quando as pessoas se conhecem né, e interagem e têm uma relação, aí é uma pergunta recorrente que eu faço, né, às vezes para os casais ou até mesmo para a parte que vem até mim, né, que não é sempre que eu consigo acessar o casal, a questão assim, mas o filho dela é isso, mas o filho dele não sei o quê, né? E aí eu digo assim, tá, quando vocês se conheceram, quando vocês decidiram se unir, você tinha existência, sabia da existência desse filho? Ah, sim, eu sabia. Eu disse, então, o que mudou agora? Né? Por que agora isso está sendo motivo de conflito, motivo de briga? Sim. Né? Porque se você sabia, você fez uma escolha e você tem que, né, assumir essa responsabilidade. Né? Então, como isso emaranha, né? Como isso dificulta as relações. E aí, vamos mais além ainda, que é aquilo que eu falei, né, desde o início, que é a autorresponsabilização, né? Isso eu preciso resolver, eu preciso trabalhar, porque se eu chegar e entregar isso para o judiciário, ou eu tenho uma doença e aí eu chego e entrego isso para o médico e não vou atrás da causa, o que causou isso, de que forma eu posso realmente me curar, né, dessa dificuldade, isso vai se repetir daqui a pouco, Eu acho que né? a pergunta essencial é: eu quero me curar, né? Exato. Eu quero me curar porque tem gente que procura, não quer. No fundo, encontra mil empecilhos para não fazer e não seguir as orientações. E esse tratamento, esse olhar da nutrição funcional sistêmica, de alguma forma, ela faz com que a pessoa pare um pouquinho para pensar, não é? Sobre tudo que ela está construindo para daqui a pouco ela vai ter que colher os efeitos, né, Sim, desse desamor, dessa falta dessa ausência de se olhar, né, sim, de se sentir reverenciada como ser divino, de se olhar como extensão de Deus e que, portanto, né, precisa se cuidar. Esse corpo ele não é nosso, ele é sim, emprestado, né? Então nós temos a obrigação de cuidar dele com carinho, com zelo e da melhor sim. forma. Então tá. Eu acho que é isso. Não sei se tem alguma pergunta aí no chat. Alguém quer fazer algum questionamento? Senão nós podemos ir nos encaminhando aí para o final dessa fala. Acho que não. Podem perguntar para a doutora. Isso, vamos interagir aí. Ó, agora entrou aí a. Oi, Tati, tudo bem? Podem colocar perguntas aí no chat. E eu acho que pode, quem sabe, fazer então o teu encerramento, Cida. Sim, sim, é. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a você, não é, pelo convite. Eu estou super feliz de estar aqui e de poder mostrar, assim, eu me senti muito motivada a fazer live, que não é o meu forte, porque eu vivenciei agora nessa pandemia várias situações de doença, de várias situações que me ocasionaram problemas de saúde. Inclusive, Sim. fui tratada pelo médico pela linha tradicional Uhum. e achei que faltou muita coisa, sabe, da parte humana e que faltou outras interações com outros profissionais para que realmente o pós-Covid fosse
legal, não fosse essa coisa tão dolorosa e com tantas sequelas por um longo tempo para as pessoas. Então, eu Sim, também trabalho nisso, né? Eu oriento as pessoas agora, até baseada no que eu passei. Eu consegui, assim, me encher de força e fui à cata de várias informações. E eu digo, não, mas eu não posso reter esse conhecimento, essas informações. sim, Quantas pessoas estão passando por esse processo? Que tem Covid e que custam muito para voltar ao normal, não é? sim. Perdem olfato, perdem cabelo, perdem várias coisas, várias, sofrem várias alterações fisiológicas. Eu digo, vamos lá, né? Vamos levar esse conhecimento, vamos ajudar as pessoas. E agora eu vou começar a colocar também nas minhas redes sociais, né? Bastante material sobre isso, sobre Uhum. emagrecimento, porque muitos ganharam peso também em função da ansiedade, Sim, em função da ansiedade, de tudo tão incerto, né? Até sim, agora, os gatilhos funcionaram legal aí durante a pandemia, né? todos eles, né? Foram É, ativados. foram Então, ativados. e aí a nutrição funcional sistêmica está aí para auxiliar, não é? Para contribuir para que nós possamos chegar na terceira idade com assim com um número de doenças o mínimo possível, não é? Da forma Sim, mais saudável que a gente possa andar, viajar, porque posterior à aposentadoria, é importante que a pessoa tenha um período para poder usufruir, não é? sim. Com Usufruir qualidade, né? Com qualidade de vida, né? qualidade de vida. Então, muito Sim. obrigada pela presença de todos. Estou bem feliz de estar aqui e de te conhecer também, assim. Tá, foi um prazer também para mim. Nossa, eu acho que, como a gente costuma dizer, né, nada é por acaso, né? E quando a gente se conecta com as pessoas é porque alguma coisa a gente, algum conhecimento é trocado, né? Essa interação ela é maravilhosa, né? E estamos aí, né? Para compartilhar. Eu acho que essa é a missão. Né? É, Então, muito obrigada a você por aceitar o convite e vamos fazer mais, né? vamos Porque dar o a sequência. conhecimento, dar Sim, sequência, esse conhecimento está aí para ser compartilhado, né? E cumprir a nossa missão, que é ajudar cada vez mais e mais pessoas. Tá? Muito obrigada, gratidão, obrigada para as obrigada. pessoas que estiveram conosco aí. E muito feliz por esse momento e muito obrigada. Tá? Podemos, então, Breve nos encerrar. vemos. Em breve nos veremos, com certeza. Com Obrigada. certeza. Gratidão. Ok. Se eu puder Boa gravar e noite. Sim, aham. tchau, tchau. Tchau.